Pronto, está ao vivo no Facebook nesta madrugada. Agora são 1 hora da manhã. 1 hora da manhã, neste dia 6, segunda-feira maravilhosa. Vamos meditar o Facebook um pouco aqui nesta live, para que todos vocês compartilhem, para que a gente possa alcançar um pessoal enganado, né? Pastores, bispo, apóstolo, a carreira é atrás das coisas grandes, pessoas que estão tomando dinheiro aí das pessoas para dizer que estão levando a Deus. A live desta madrugada está baseada no livro de João, no seu capítulo 10. O que falar dos pastores, bispos, apóstolos e missionários que pregam no Brasil? A Bíblia disse que os frutos a gente, comendo ele, vai entender se a árvore é doce ou se é azeda, se alimentando do fruto da árvore, né? Às vezes a gente vê 2 pés de cajueiro e um é doce e outro é azedo, mas se nós não for no tempo do fruto, não vamos conhecer qual dos dois é o caju doce nem o caju azedo, porque eles são parecidíssimos. É como esses pregadores que pregam no Brasil. Eles parecem pregadores verdadeiros. Mas quando vamos olhar os frutos dos pregadores, eles são pregadores falsos. Lá no livro de Isaías, no seu capítulo 56, no seu versículo 11, Isaías diz que esses cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. Se olharmos no Brasil que vivemos hoje e olhar as práticas, a maneira que eles pregam, a maneira que eles ensinam, a maneira que eles estão praticando, usando a Bíblia Sagrada, ainda chama a Bíblia de Sagrada, né? Para enganar as pessoas e levar fardos pesados tirados da Bíblia e jogar sobre os ombros de pessoas que não conhecem a verdade da palavra de Deus. E o próprio Jesus, no livro de João, no seu capítulo 10, diz: na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A maneira que Jesus trata estes pregadores, estes pastores, estes bispos, estes missionários, estes pregadores, estes profetas de hoje, certo? Aí a palavra está dirigida completamente, não importa, não carece você estar buscando nome de religião. Todos esses pregadores que estão construindo templo para chamar a casa de Deus está nessa lista. Porque ele está juntando multidões para aceitar Jesus. E as pessoas aceitam Jesus, mas ele não para por ali.
aceita Jesus, depois se batiza nas águas e torna. Assim que aceita Jesus, já está liberado. Se você tiver dinheiro para dar oferta e para dar dízimo, você já pode. Entrou ali, naquele lugar, aceitou Jesus, já pode virar um dizimista, já pode virar um bom ofertador. Mas você, depois eles levam para uma água e batiza, dizendo que você agora é uma nova criatura. Quando ele diz que você é uma nova criatura, você acredita que você já mudou de pessoa. Agora você não é mais do diabo, agora você é de Deus. Só que você tem um fardo pesado para sustentar até morrer, dando o dízimo de 10% de tudo que você ganha naquela casa e comprando alguma coisa que eles arrumam para vender, sacabando por cima de monte, por cima de oiteiro, campanha, jejum, oração, ajuntamento em templo, ensaio, escola dominical. Se você não estiver dentro dessas práticas que eu falei, você é conhecido como um crente igual o pé de mandacaru, que não dá sombra e nem dá encosto para esses exames. Para você ser um bom crente, você tem que ser um bom ofertador, você tem que ser um bom dizimista e manter sempre o compromisso de estar ali, ouvindo aquelas mentiras que para não desviar, para você não ouvir as palavras verdadeiras de outros pregadores verdadeiros e não sair de lá. Então você é obrigado a ficar ali assistindo aquelas mentiras até que morra, contribuindo, dando dízimo, dando oferta. E eles ainda vão em outra religião, cobram 30, 40 mil para pregar, outros cobram 100, 120, 80, 70 para cantar. E naquela maneira você vive até morrer e não conhece um versículo bíblico de verdade, porque a Bíblia estão lendo e dizendo que falou comigo, falou com você, falou com A, falou com B, e a Bíblia não está falando com ninguém da cruz para cá. Todos nós da cruz para cá, João no Lucas 3, no seu versículo 16, diz, João Batista disse, eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Então você pode ver dois batizadores. Um é João, que está batizando naquele momento com água, mas João está preparando o povo para um que vem batizar com o Espírito Santo. Então, quer dizer, não há mais essa chance, essa liberdade, esta ordem de alguém chegar e pegar outra pessoa e batizar em água, porque não é uma autorização de João. João só está autorizando Jesus e não está autorizando Jesus imitar ele. Olha, ele não está dizendo, Jesus, você vem e vai batizar com água também. Não, com água só é eu. Eu, na verdade, vos batizo com água. Mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vai batizar com Espírito Santo. E você vê, os pastores que estão aqui nessa lista, né?
de ladrão e salteador estão batizando com água, estão batizando com o Espírito Santo, estão comendo Páscoa, né? Estão pegando dízimo, estão fazendo obras de João e obras de Moisés, e assim eles vêm, destruindo vida, entristecendo, vendo as pessoas ir para o templo como abençoados, vai adorar a Deus, mas volta como ladrão, como amaldiçoado, usando o livro de Malaquias. Esse livro de Malaquias 3, Malaquias capítulo 3, eles vão usar o versículo 8 e 9 e 10, que é o 10 é de pedir o dízimo. Mas antes de chegar em pedir o dízimo, vai chamar as pessoas de ladrão e de amaldiçoadas, para que as pessoas sintam no coração o desejo de serem abençoados e contribuam no versículo 10 com 10% do seu salário. E assim eles estão levando nesta maneira cruel com o povo brasileiro. Isto não é a palavra de Deus que eles pregam. Esse dinheiro não vai para Deus. Vai comprar fazenda, vai comprar avião, vai construir mais templos para encher de mais enganado, para que o dinheiro continue rendendo e o do cara que está contribuindo continue na miséria. E assim o povo vai passando, ouvindo estas palavras enganadoras, e não tem como sair se eles mesmos não tomarem a decisão de ler a Bíblia, para entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não fala com nenhum de nós da cruz para cá. A Bíblia está direcionada ao povo de Israel. A Bíblia está àquele povo que era sofrido por debaixo das leis de Moisés. Mas como não há mais lei de Moisés, também não há mais condenação de lei, também não há mais transgressão de lei, também não há mais mandamentos para se viver. Vivemos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele habita dentro de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus no Espírito, no Espírito. Nós somos filhos de Deus no Espírito. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, não sai da boca destes homens que querem ser os maiorais da fé. Eles estão sempre na frente para mentir, para destruí-lo, o entendimento e o conhecimento daquelas pessoas que precisam de entender a verdade, que precisam de buscar a verdade. O versículo 2 diz: aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Você está entendendo? Aquele que prega a verdade, que não quer dinheiro, que não imita nada da lei de Moisés. Aquele que abre a Bíblia e diz: a Bíblia é nesta maneira. Falou com Israel, falou com os das 12 tribos. É o pastor da ovelha. Certo? E o pastor da ovelha não castiga a ovelha. Quando as ovelhas saem, ele vai contar uma por uma para saber para onde foi as ovelhas que saiu, e ele vai atrás e pega e traz as ovelhas, que tem amor pelas ovelhas.
Mas os pastores que estão pregando hoje no Brasil, eles têm amor pelo dinheiro das ovelhas. Se as ovelhas não contribuem, para ele tanto faz estar lá no meio deles como não. Eles dizem, é melhor você não vir me ouvir. Se você não vai trazer dinheiro, se você não vai trazer oferta, se você não vai trazer 10% do seu dinheiro, é melhor você não vir nem me ouvir. É isso que eles estão dizendo. Porque nessa parte eu até acho que é verdade. Porque a pessoa a não ouvir a verdade, para ir nesses tempos ouvir mentira, é melhor acreditar no pastor mesmo. Fique em casa, vá dormir, né? Porque a gente devemos sair de nossa casa para se reunir com os irmãos, para nos se alegrar no Senhor, para pregar, para ouvir e para ler, para estudar, para que venha para casa acreditando muito mais na verdade de Deus do que quando foi. Mas se você não contribui, você está voltando oprimido, com o nome de ladrão, com o nome de amaldiçoado. E nesta maneira eles têm destruído a multidão das pessoas. Quando olharmos para João 8:32, diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Veja bem, ouvindo esses pastores, ouvindo esses bispos, ouvindo esses apóstolos, você continuará escravizado, certo? Ouvindo estes missionários também, você continuará escravizado, você continuará doente, você continuará com a confusão na sua cabeça, acreditando que vai virar bonequinhos para subir para o céu, em um arrebatamento. Acho que na mente deles tem que vai vir um pé de vento e vai rebojar na terra e eles vão subir que nem bonequinho, porque eles gravam vídeo assim, subindo que nem bonequinho para o céu. Veja, nós todos já estamos no céu. Porque a palavra de Jesus, que falava deste arrebatamento, era lá em Israel, antes da cruz. Ele preparou, foi os apóstolos para esse arrebatamento. A vinda de Jesus já aconteceu. Jesus não vai mais vir. Jesus já veio. No livro de João, aqui mesmo, no versículo 21, Pedro está olhando para Jesus e está dizendo, Senhor, e desse, que será? Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu, certo? Aí, cadê Pedro? Cadê João? Cadê Tiago? Cadê André? Cadê os 12 apóstolos? Né? João, o próprio Jesus está apontando para João e diz, só eu quero que ele fique até que eu venha. Então na frente diz assim, olha, Jesus não disse que aquele apóstolo não morreria. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha. Quer dizer, Jesus não confirma que aquele apóstolo vai ficar vivo para sempre. Mas Jesus confirma que ele só morre depois que ele vier.
porque aquele apóstolo vê a vinda de Jesus. E depois morre. E para confirmar que Jesus já veio, agora a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a prova que Jesus veio é que nós somos casa de Deus, templo de Jesus. O templo que ele falou em Israel, eu derrubo esse templo, em 3 dias construo outro templo não feito por mão de homem. Jesus não manda construir um templo grandão daquele que tem em São Paulo e nesses pequenininhos que tem por esse mundo afora. Jesus não manda. Jesus disse que o templo será construído por ele mesmo. E nós somos templo e morada do Espírito, que a palavra diz que Jesus falava do seu corpo. Como Jesus está batizando nas águas, João está batizando nas águas, Jesus aparece e diz, me batiza, João. E João diz para trás, né? Afasta para trás, rapaz, se eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim. Jesus disse, me batiza para que se cumpra toda a justiça. E qual é toda a justiça? Para que todos os corpos de judeu, de grego, de gentio, de toda qualidade de pessoas, sejam batizados naquele momento pelo corpo de Jesus. Não há mais batismo com água, não há mais batismo com o Espírito Santo, nem João e nem Jesus está batizando mais ninguém com o Espírito Santo. Porque nós somos batizados na água, no batismo que João batizou Jesus. E nós somos batizados com o Espírito Santo na morte de Jesus. Quando Jesus está morrendo, pregado em uma cruz, nós estamos sendo batizados. É só olhar Romanos 3. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3. Né, que diz, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Não tem ninguém mais batizando. O próprio Jesus não está batizando. O batismo de Jesus foi na sua morte. O batismo de João foi nas águas. E os batismos dos pastores têm só sido mergulhar as pessoas na água para levar para o pastor honra e glória. Mas as pessoas já estão batizadas há mais de 2000 anos atrás. Por isso, todos esses pessoal que estão acompanhando essas igrejas, que estão praticando estes atos de pastor, eles estão inocentes até a sua morte. O inferno, que os pastores dizem, se você não der dízimo, você vai para o inferno. Se você não der oferta, você vai para o inferno. Eu digo, se você for dizimista, você vai para o inferno. Se você não der dízimo, você vai para o inferno. Se você for pastor, você vai para o inferno. Se você for padre, você vai para o inferno. Se você for amaldiçoado, você vai para o inferno. Se você for abençoado, você vai para o inferno. Você não se livra do inferno. Jesus não se livrou do inferno. Jesus passou pelo inferno e ressuscitou. Jesus ressuscitou lá no inferno e resgatou as almas que estavam perdidas no inferno e levou para o altar de Deus e deixou caminhos livres para que todas as almas, todos os espíritos de pessoas
que morre, os espíritos não vão mais para o inferno. Não fica aprisionado no inferno, seja ele quem for. Porque Jesus disse, a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. Então o foco de Jesus é fazer com que o Espírito volte para Deus e a carne vá para o inferno. Os corpos carnais são infernais. Os corpos espirituais são celestes. Seja a pessoa boa, seja a pessoa mal. Porque toda ruindade, toda maldade é na carne. O espírito é livre, ele continua guiado pelo próprio Deus. Só entende isso quem deixa os pastores, quem deixa os bispos, quem deixa os apóstolos, quem deixa o missionário e segue a Escritura Sagrada para que você faça a diferença. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu. A carne, Jesus disse que para nada presta, então é lançada para o inferno. O Espírito é o que vivifica, vai para Deus. É isso a história, a palavra verdadeira que os pastores precisam pregar. Mas eles não pregam porque eles precisam de dinheiro. Eles preferem dizer que os corpos vão congelar assim, e vão se santificar assim, e vão subir para Deus, parecendo uns bonequinhos, para que todas as pessoas que não têm Jesus possam ver aqueles que têm Jesus subindo. Aqueles que são dizimistas, que sustenta a família dele, sustenta o carro dele, sustenta o avião dele, sustenta a fazenda dele, é aqueles que vão para o céu. Isso é mentira. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela graça do pastor, não é pela graça do bispo, não é pela graça do apóstolo. E o melhor, que as pessoas, para que deixe certo, para que você vê, o inferno ele não é espiritual. O inferno ele é material. O inferno é 7 palmos de terra cavado para baixo. E botado terra em cima, ali o corpo está no inferno. Não é uma coisa espiritual. Espiritual é o céu. Então por isso, todos nós em espírito, por causa da morte de Jesus na cruz e as promessas de Jesus que não podem mentir, todos nós somos filhos de Deus, estamos com Deus no céu. Não há mais um arrebatamento, já aconteceu o arrebatamento. E para você entender isso, você tem que ser firme nas Escrituras e deixa os pastores e permaneça ouvindo a palavra de Deus. Os pastores nunca vão ensinar isso, porque os pastores não têm preocupação com isso. A preocupação dos pastores é que você chegue lá, leve 100 mil reais, 50 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Leva o salário de tudo, trízimo, sabe? Leva seu carro, leva sua moto. Essa é a preocupação dos pastores que estão pregando no Brasil, onde João 10 ali de novo. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eles preferem ser chamados de ladrão e de salteadores, mas pegar o dinheiro, né? Dinheiro sem trabalhar. Se aparecer uma lei para dizer acabar essa religião, que é para os pastores trabalhar, eu acho que eles tudo se enforcam. Porque eles não querem trabalhar, eles querem viver nas custas dos chamados irmãos. Ou dos chamados crentes, porque depois que vira pastor, não quer mais ser irmão daqueles que contribuem.
querem que aqueles ali chamem eles de pastor. Não quer que chame mais de irmão. É isso a verdade do Evangelho que eu estou pregando aqui. Todos os pastores que estão pregando dízimo, que estão pregando ofertas, que estão pregando dinheiro, estão fora da palavra de Deus. Muito fora. Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 8 e 9, diz que as pessoas são amaldiçoadas. E diz que as pessoas são ladrões. Lá no livro de Gálatas, no seu capítulo 3 também, não é coincidência não, mas é 3 também, no capítulo 3, no seu versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ali é o pessoal de lá de Malaquias, que estão alegre. Glória a Deus! Né? Malaquias nos abençoou, nos amaldiçoou, disse que nós era ladrão, disse que nós era amaldiçoado, mas glória a Deus! Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque Malaquias amaldiçoou segundo a lei. E Jesus está resgatando esses amaldiçoados desta maldição que aconteceu na lei. Né? Por isso ele está dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo se faz maldição. E quando Cristo se faz maldição por nós, todos nós somos batizados em Jesus Cristo. É isso que acontece, é isso que é verdade, e é isso que os pastores nunca vão pregar, e é isso que vocês, quando virem esse vídeo, sempre vão murmurar, porque vocês nunca ouviram a verdade do Evangelho. Quer saber mais? O Mateus, no seu capítulo 7:15, né? Eu acho que não dá nem para ir lá, dá para dizer. O 7:15 de Mateus está dizendo, olha, acatelai-vos, ou seja, livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Viu? Lobos devoradores. Por quê? Bota aí na internet ou vá nos templos deles. Dá o seu melhor para Deus, dá o seu melhor para Deus. O que é que nós temos de melhor para dar para Deus? Se tudo é de Deus. Acha que se eu pegar a minha vida e dizer, pastor, toma a minha vida, dá para Deus. Estou dando o que para Deus se a minha vida é de Deus? Porque o que eu tenho de melhor é a minha vida. O seu carro, a sua moto, a sua fazenda, o seu ouro, os seus bens, nenhum é melhor. Não é melhor. Deus não quer dinheiro, Deus não quer fazenda, Deus não quer carro, Deus não quer moto, Deus não quer você. Por quê? Vai querer duas vezes? Carro é de Deus, moto é de Deus, fazenda é de Deus, o mundo todo é de Deus, os homens é de Deus, que Ele é criador de todas as coisas. Existe carro porque Deus criou o homem. E o homem fez o carro. Deus criou o homem e o homem fez o carro. Então, tudo é de Deus. O que é que tem que eu vou pegar aqui e dar para Deus? Como é que eu vou dar 10% para Deus se o dinheiro todo é de Deus? E Deus lucra esse dinheiro quando eu como, me alimento e fico vivo. Certo? Até o dia dele determinar a morte do corpo, para que o corpo caia e o espírito continue vivo. Nós em espírito somos espirituais. Acabou morte.
Nós somos espirituais. Agora, a carne, que Jesus disse que para nada presta, essa vai ser sepultada. Essa vai ser comida pela terra, porque foi feito da terra. O que veio da terra, volta para a terra. O que vem do céu, vai para o céu. Então, nós somos espirituais, porque viemos do céu e volta para o céu. Mas, no caso, já voltamos. Nós já estamos com Cristo. Os espíritos que vieram do céu, que estavam aprisionados, sem condição de voltar para o céu, eram os espíritos que morreram da Arca de Noé até a morte de Jesus. Esses estavam num lugar chamado Hades, chamado Inferno, aprisionados na terra, que é o inferno. Esses espíritos ficaram aprisionados, esses corpos se acabaram, mas os espíritos ficaram amaldiçoados por causa da maldade daquele povo. Mas Deus tinha promessa de resgatar aqueles espíritos. E quando resgatou aqueles espíritos daquele acidente da Arca de Noé, todos os espíritos foram resgatados e nós todos fomos batizados em Jesus Cristo no Espírito. A carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica. A carne nunca será batizada, a carne nunca será salva para sempre. Ela tem o dia de descer para a sepultura, mas o Espírito vai estar sempre para Deus. Portanto, todas as pessoas que estão ensinando o Evangelho não estão ensinando o Evangelho, porque está com medo de perder o povo, dizer a verdade. Que Daniel, daqui de Ribeiro do Amparo, que é professor da escola dominical da Igreja Assembleia de Deus, quase apanha, quase é apedrejado, quase acontece um acidente com ele pelos crentes que estavam ouvindo ele lá. Apareceu uma folhinha, um livrinho de escola dominical, que o livro que os caras estudam e não aprendem nada. E aquele livro dizia que dízimo não era obrigatório. Quem dizia não era Daniel, quem dizia era o livro. Daniel só fez ler. E eles quase apredejam o Daniel nessa igreja pequenininha aqui, de 100 e poucos crentes, viu? Né? Quase o rapaz era apredejado por dizer que dízimo não vale nada, as pessoas dêem se quiser. E o pior que eu completo dizendo a Daniel, dizendo por Daniel, para o Brasil e para o mundo, que dízimo não é necessário nem para dar se quiser. Nós somos obrigados por Deus a não dar o dízimo. Quem dá o dízimo é amaldiçoado segundo a lei da palavra de Deus. Por quê? Quem dá o dízimo está na lista de pessoas que não recebem o resgate na cruz. Lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1, você vê uns apóstolos que desceram da Judéia, uns discípulos, né, que desceram da Judéia dizendo que as pessoas deviam contribuir com essas coisas, com a lei. Isso causou um problema na vida de Paulo e de Barnabé, porque foram até Jerusalém para resolver essas coisas. Mesmo Jesus morto, estes caras, símbolo de pastores que estão pregando hoje no Brasil, não quis aceitar que nós vivemos pela graça e não pelo dízimo. Esses caras chegaram e disseram: todos aqueles que não viver segundo a lei
Você veja o que acontece com as pessoas fanáticas que não querem a palavra de Deus, né? Pessoas fanáticas que não querem a palavra de Deus verdadeira, eles estão sempre neste barco de mentira. Vamos observar. Olha o que os irmãos que vieram da Judéia disseram. Hein? O tema diz. Não, vamos aqui logo. Então, alguns que tinham descido da Judéia, eles vieram da Judéia, era judeu, né? Ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidar, circuncisão era da lei de Moisés, né? Se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não pode ser salvo, mesmo com Jesus já morto. Certo? Isso causou um problema para os pregadores da graça, Paulo, Barnabé, porque foram até Jerusalém fazer uma reunião para debater o quê? Isso, coisas que todo mundo podia já entender, que Jesus veio para nos dar vida, para resgatar aquele povo de um pecado que nenhuma outra pessoa podia cumprir lei, né? Jesus veio cumprir aquela lei, né? Então, quer dizer, o versículo 10 para que adiante lá, olha o que aconteceu lá no versículo 10. Diz, olha, agora, pois, por que tentas a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Viu? Pudemos suportar. Quer dizer, esse jugo era 613 pontos da lei de Moisés que Jesus veio cumprir. Mas esse povo, eles não aceitaram o cumprimento da lei de Jesus. Eles queriam que a vida continuasse como se Jesus nunca tivesse aparecido neste mundo. Como se Jesus nunca tivesse existido. A lei para eles deveria ser o foco de todas aquelas coisas e não em Jesus. E isso causou um problema, porque Jesus veio buscar e salvar todos quantos havia perdido. Veja, não existia ninguém bom, santo, nem salvo. Todos eram amaldiçoados e todos viviam sempre buscando libertação para seus pecados, perdão para seus pecados, para que pudesse viver mais um dia. Quando Jesus, nenhuma só morte, resgata todas aquelas pessoas deste pecado, onde está escrito lá no livro de Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Não é difícil. Mas o João, no capítulo 3, vamos olhar. João, no capítulo 3, Jesus disse a Nicodemo que tem que batizar em água. Aí vai para a cara de pessoas que dizem assim, dá vontade de dar risada da cara dele. Certo? Dá vontade de dar risada da cara dele. Por quê? Olha, em verdade, vamos lá.
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse Nicodemos, ele é judeu. Ele é nascido na mesma tribo de Jesus. Jesus também é judeu. Então, Jesus está falando com irmãos, né? que ele viveu para resgatar. Né? Este foi ter com Jesus e disse-lhes, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se Deus não for com ele. Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, né, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Você entende qual é esse nascimento? Aí os pastores, não, Jesus mesmo está dizendo que nós devemos ser batizados nas águas para nascer de novo. Certo? Nós devemos ser batizados nas águas para nascer de novo, não. O pastor tem que ensinar direito. Aconteceu o batismo nas águas, sim. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E Jesus não mentiu. Todos nós fomos batizados nas águas no corpo de Jesus. Quando Jesus está na beira do rio, aparece lá, João está batizando, Jesus aparece e João diz, eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim, Jesus. E Jesus diz, me batiza para que se cumpra toda a justiça. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que Nicodemos abra o entendimento, que para ter um acesso a Deus tem que ser batizado com água. Né? Tem que ser batizados nascer de novo. Para nascer de novo, né? E isso causa naqueles pessoal que estão escutando esses caras que nós devemos aceitar Jesus. Para nós aceitar Jesus, essa palavra nós aceitar Jesus é uma grande blasfêmia, porque foi Jesus que nos aceitou. Jesus aceitou aqueles judeus todos cheios de falha, todos cheios de todo tipo de hipocrisias, de mandamentos. Jesus aceitou a morrer por eles e dar vida para todos nós. Um resgate maravilhoso que aconteceu cheio de muita tristeza, porque eles viram o Salvador de todas as coisas sendo coroado com coroa de espinho, sendo chicoteado com reios de azorragues, rei de couro cru, essas coisas que batia na costela de Jesus e já trazia o pedaço da carne no bico daquele reio. Quando batiu nas costas de Jesus que levantava,
Ele deixava aquele racha bem aberta, né? E Jesus continuou a jornada porque Jesus sabia que eles Jesus aceitando aquilo, estava dando libertação para os espíritos de cada uma pessoa de nós. Não é nós chegar sempre a depois de acontecer um resgate maravilhoso daquele, dizer que Jesus, que Deus só aceite a nós se nós aceitar Jesus. Nós nunca podemos aceitar Jesus. Do jeito que Jesus disse que a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. O Espírito já está salvo pelo sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Mas a carne que para nada presta nunca alcançará a salvação. É isso. A salvação da carne é dentro do chão. Lá ele vai se acabar e virar terra de novo. E a palavra do Senhor que permanece para sempre, ela não sai da boca de pastor com verdade. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha aí o pensamento de Nicodemos, né? Nicodemos está com pensamentos atravessados, né? Não tem como isso acontecer duas vezes, né? Mas Jesus responde aqui, aí. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está entendendo? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É só olhar. Quando João diz, eu na verdade vos batizo com água, ele batizou Jesus para arrependimento de pecado, né? Mas aquele que vem a depois de mim vai batizar com o Espírito Santo. Nem João e nem Jesus estão mais batizando. Todos nós somos batizados na água quando João batizou Jesus. A Bíblia não mente, a Bíblia está certa. Quem está tirando a Bíblia do caminho é os pastores. Porque eles estão levando para as pessoas um falso entendimento. Eles não querem entender a verdade e nem querem ensinar. Porque senão não tem dinheiro, porque senão não tem dízimo, porque senão não tem oferta. Nascer da água do Espírito é isso. É ser batizado mesmo nas águas. Mas quem batizou nas águas? Qual foi o corpo que que João aceitou ser batizado nas águas? O corpo de Jesus, que rejeitou, João rejeitou. Eu não. Eu, na verdade, preciso ser batizado por você. Não é? E vem você a mim? Agora não sei mais de nada. É isso? E Jesus diz, não, João, me batiza para que se cumpra toda a justiça. E aqui está errado no livro de João 3? Não está errado. Porque o próprio Jesus está dizendo que as pessoas devem nascer da água e do Espírito. E nascer da água e do Espírito é ser batizado nas águas, como fomos batizados todos no corpo de Jesus, e batizados todos pelo Espírito Santo na morte de Jesus. Qual é a interpretação que tem diferente?
para negar isso aqui, para dizer que isso aqui é mentira. A pessoa vive a vida todinha empurrando gente dentro de piscina, empurrando gente dentro do rio, levando as pessoas a ser batizadas no Rio Jordão, sem entendimento, sem conhecimento. Aquilo é só um banho para as pessoas saírem com frio. Aquilo ali não leva a nada, aquilo ali é só uma transformação para que as pessoas sejam daquele dia dependendo do pastor. Dê 10% do seu salário, dê 10% do seu carro que você vende, dê 10% da sua casa que você vende, dê 10% de tudo quanto você tem. Como tem religião dizendo, se você vai morrer, sabe que vai morrer, já está velho e é muito rico, não deixe seus bens para a sua família. Antes de morrer, pega esses bens que você tem e dê para aqui, para a nossa igreja, para que nós possamos ministrar isso aí. Você entende isso aí? Então, o foco dessas pessoas não é ensinar a verdade, o foco dessas pessoas é buscar a cada vez mais um falso conhecimento para levar para as pessoas, para que daquelas pessoas, entendendo o falso conhecimento, gere dinheiro para aquela religião, para que aquela religião possa viver de boa, comendo, bebendo, luxando em bons hotéis. Mas as pessoas vivem inocentes, sem entender apenas nada. Eu quero que todos vocês que vão estar na escuta dessa live aí no Facebook, que vocês possam contribuir, que vocês possam contribuir não com dinheiro, vocês podem contribuir com like, vocês podem contribuir com o compartilhamento, né? Você pode fazer uma maneira de que as pessoas do mundo possam alcançar, porque essas pregações não são pregações de homens, são pregações bíblicas. Essas pregações são para abrir entendimento, são para que você deixe de ser prisioneiro, são para que você permaneça no amor, na caridade, na santidade, no carinho de Deus. Nunca se ache amaldiçoado, porque Deus não te amaldiçoou. Deus sempre te abençoou, dando aí seu Filho Jesus Cristo, para que todos nós sejam abençoados. Isso é a verdade do Evangelho. Que Deus possa abençoar cada um e que a palavra de Deus possa permanecer para todo sempre, destruindo todas essas obras malignas de todos os pastores que pregam no Brasil, levando as pessoas para um templo que eles mesmos botaram o nome de Casa de Deus. Todos esses pastores que levam a pessoa para um templo, para chamar esse templo de Casa de Deus, são falsos pastores, são falsos apóstolos, são falsos bispos, são falsos missionários. Todos os verdadeiros crentes devem ensinar, devem aprender em colégio, devem aprender em salas com o intuito de trazer para suas casas um conhecimento verdadeiro e não vir para suas casas como ladrão, vir para suas casas como amaldiçoado, vir para suas casas deprimido como quase todos os pobres que participam dessas religiões estão vindo para suas casas. Não é a palavra de Deus que eles pregam. O que eles pregam é ganância. O que eles pregam é ódio. O que eles pregam é mentira. O que eles pregam não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Por isso, é só pegar versículo por versículo da Bíblia, você vai entender que as Escrituras são verdadeiras. As Escrituras não estão mentindo, mas os pastores brasileiros não estão pregando pelas Escrituras.
Eles estão lendo as Escrituras, mas o que eles pregam são crime. Eu tenho pregado nos meus vídeos que os pastores que pregam no Brasil, todos eles que estão chamando templo, aqueles meio cristãos de casa de Deus, devem ser presos. Porque todos eles estão cobrando dízimo de Israel. Todos eles estão cobrando ofertas. Todos eles estão cobrando, obrigando o povo, aprisionando no livro de Malaquias. Todos esses pastores que aprisionam o povo no livro de Malaquias devem ser presos, devem ser condenados e devem provar que eles estão chamando o pai de família de ladrão e a justiça do Brasil deve agir sobre isso, defendendo aí o pai de família que trabalha a vida toda para segurar seus filhos e vai num lugar desse no intuito de ouvir a palavra de Deus e acaba gostando da palavra deles e fazer aquele mandamento de aceitar Jesus, como ele diz, e no final de tudo, o pago, se não tiver dinheiro para contribuir, é chamado de ladrão e de amaldiçoado. E as pessoas voltam para suas casas tristes, porque nunca roubaram, mas entrou numa religião dizendo que ia adorar a Deus e voltou como ladrão. É isso que dói, é isso que nos entristece. Por isso as pessoas devem buscar o conhecimento de Deus para livrar dessas casta maligna, né? O livro de 1 Coríntios vocês Primeiro Coríntios versículo 9, capítulo 9, né? 1 Coríntios, capítulo 9, é segundo. Então minha alma canta-te, Senhor. 2 Coríntios 9, 7, né? Diz, olha, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Isso é um capítulo, um versículos que nos dá uma maneira da contribuição de ensino da palavra de Deus, de um grupo que se reúne para estudar a palavra de Deus. Quanto que é a energia desse galpão que nós estamos aqui estudando? É R$500, R$400 por mês. Pronto. Vamos ver. Cada pessoa contribui com aquilo que for necessário para que nós possamos fazer um pacotinho e pagar aqui o aluguel desta casa, desse prédio que nós estamos aprendendo a falar de Deus. E aí todos pagam e todo mundo continua a vida trabalhando e sempre de noite vai lá estudar. Toda noite você aluga um prédio e vai basear aqui, né, nessa palavra.
E aí contribui todo mundo segundo o propósito, que uns podem dar mais, outros podem dar menos. Você que faz o dinheiro do aluguel daquele cidadão e paga o aluguel e está livre e começa a estudar. É mais fácil, porque dependendo da quantidade da pessoa, você pode pagar assim por pessoa 10. Cada pessoa pega assim, dá 10 reais, outro dá uns 5, outro dá uns 15, outro dá uns 20. Tá? Cada um contribua conforme o seu coração. E aquilo não dá prejuízo, porque é aula bíblica, né? Você vai ter um entendimento grande, um conhecimento grande, mas no grupo não tem líder, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem missionário. Todos são professores, né? Tem professores, porque começa com ensinando a palavra de Deus e termina a aula ensinando a palavra de Deus. Sempre andando na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para deixar os irmãos conhecedor da Bíblia. O ensinamento dessas aulas deve começar no livro de Gênesis e afindar no Apocalipse. Depois começar no livro de Gênesis e afindar no Apocalipse, para que todos que ouçam as palavras da Bíblia Sagrada fiquem firme e forte e entendido da palavra de Deus que está na Bíblia e possa ver o que é que está falando, com quem está falando na Bíblia, né? A Bíblia está falando comigo ou a Bíblia está falando com israelita? Ou a Bíblia está falando com Gálatas? Ou a Bíblia está falando com Corinto? Ou a Bíblia está falando com Romanos? Isso é o que o pastor está fazendo. A Bíblia está falando com alguma pessoa aqui, aí diz, não, a Bíblia está falando nessa noite com você. Aponta para outra pessoa que está ali no momento ali. Não, isso aqui, os últimos capítulos disso aqui foi escrito, tem 2000 anos, nenhuma palavra dessa pode estar falando comigo. Eu não tenho 2000 anos, não estava nesses estudos. Como é que está falando comigo essas palavras aqui? Né? Não está falando comigo. Né? Agora, o capítulo de Isaías 56 anos, que diz: estes cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Aí está falando com aqueles pastores de ovelhas lá, compra ovelha, vende ovelha. Mas pega para esses pastores de pessoa agora no Brasil. Pode ser que aqueles versículos e capítulos lá dá certo, encaixa certinho, como Mateus capítulo 7, versículo 15, diz: acautelai, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses falsos profetas não eram os pastores, não eram os bispos de hoje, não eram os missionários, mas pelas obras deles, eles estão imitando e fazendo as mesmas obras desses falsos profetas que Jesus falava. Então a gente pode considerar esse capítulo, esses versículos, que está xingando esses pastores, porque não é da vontade de Deus o que esses pastores também estão fazendo. É isso. Mas em momento nenhum a Bíblia está discriminando pessoas gentil, crente, que estão indo para a igreja enganado. Não está. Portanto, vocês que escutam este vídeo, compartilhem os vídeos
e medite os vídeos, porque são verdade pura. E em nome de Jesus, vamos terminar o vídeo.